Eu sou nascida e criada, na época, a maior favela plana da América Latina, Jardim Catarina, que fica no município de São Gonçalo, Rio de Janeiro, região fluminense. Então, eu costumo dizer que na década de 1980, a gente tinha lá um grande loteamento que depois foi repartido, mas é um dos menores IDHs no Brasil. Então, eu digo que eu sou nascida no Jardim Catarina, território preto quilombola, que trouxe, com certeza tem bastante descendentes de outras terras de além-mar, né? E esse além-mar que me conecta à minha territorialidade, que é uma territorialidade africana. E quando você não se nutre, não aprende com as suas origens, não tem o mínimo entendimento de qual visão eu tenho que ter, eu acabo empregando na minha vida a cosmovisão de quem me dominou, de quem me oprimiu. A mesma coisa se fazia enquanto corpos africanos e afrodescendentes no Brasil. Esse é de determinada propriedade. Isso quando não demarcavam mesmo a ferro e fogo esses corpos. Então, você ser identificado enquanto coisa diz muito do legado de desigualdades que a gente carrega enquanto objetificação até o momento de hoje, né? O quanto que a gente precisa ainda resgatar e lutar pela nossa humanidade e cidadania, né? Eu era aquela criança que era muito estimulada, isso num lar onde pai e mãe não tinha nem segundo grau, né? Eu era muito estimulada à leitura e muito estimulada à lógica. A Nina era essa máquina quase que de romper limites possíveis, né? Então, desde estudar em escolas particulares com bolsa de estudo, estudar em cursos de língua estrangeira com bolsa de estudo e não conseguir nem fazer o dever de casa com meu pai e com a minha mãe porque eles não tinham ali a formação, né, que eu precisava para poder fazer aquela troca. Os principais gurus da minha vida foram o meu pai e a minha mãe, e que não existe esse lugar de não capacidade de pessoas com menos recursos, de classes mais baixas ou até mesmo de mulheres não saberem administrar financeiramente. Pelo contrário, quem lida e trabalha na escassez são os que mais sabem lidar com orçamento e produtividade. Eu era criança que era do clube da leitura e do clube de matemática. Eu jogava handebol e jogava futebol. Então, os professores achavam que aquilo não daria certo em algum momento. Hoje a gente tem os profissionais multitask, que são os profissionais de diferentes soft skills, hard skills, e que são bem vistos no mercado. Eu era criança multitask, numa mentalidade ortodoxa, onde você só poderia ter um tipo de carreira, um viés de profissional. Mas eu sei que isso só foi possível também porque existia uma estrutura um pouco mais sólida no âmbito afetivo, uma segurança familiar maior e uma mulher negra ali com um companheiro, um homem negro ali com a sua companheira. A primeira coisa que fizeram para aniquilar e ter eficácia do genocídio da população preta foi separar as famílias, foi sequestrar e separar. Por quê? Porque unidos a gente tem uma cosmovisão coletiva de colaboração, de cooperação, de cocriação, de comoradia, né? Todos os nossos recursos sempre foram pensados para o momento de como a comunidade se beneficia daquilo gerado pelo indivíduo e não o contrário. Essas famílias elas são aniquiladas lá do início, desde do não entendimento de uma educação familiar, né, de pensar futuro. O futuro não é pensado, nem é para pessoas pretas. Eu comecei no mercado muito cedo, com 18 anos de idade. Mercado de tecnologia, que é um mercado absolutamente, não é majoritariamente, absolutamente de homens brancos. E como uma mulher preta, que não tinha outros pares, e os poucos pares femininos que eu tinha eram de mulheres brancas, né? Então, eu recebo relatos até hoje de pessoas que contam de piadinhas, apelidos, tentativas de estereotipação do meu corpo nesses ambientes corporativos. Então, por exemplo, havia uma empresa onde as pessoas me chamavam a africana. Para mim,
É um elogio e eu realmente me considero uma mulher africana, mas eu sei que era num tom pejorativo de falar das cores das minhas roupas, do meu cabelo natural. E essas mulheres também relatam que falavam do meu cabelo, que provavelmente eu não lavava o meu cabelo, que meu cabelo devia feder, que eu fui me especializar na área de projetos internacionais porque o meu chefe era gringo e gringo gostava de preta e que eu só estava naquele projeto ou em determinadas contas internacionais porque estava tendo uma relação sexual com o meu superior. Esse tipo de fala que é extremamente machista, mas que tem um atravessamento racial muito forte quando se trata do corpo de uma mulher preta, né? Porque não é um corpo apenas sexualizado, esse apenas entre aspas, mas é um corpo objetificado no lugar do serviço braçal, operacional, e nem, né, no lugar do tipo, sabe quando utilizam a mulher como estética ou como um bibelô? Essa mulher negra não é colocada nesse lugar. Então, a mulher negra que tinha uma aparência que chamava atenção, com determinadas cores, com determinadas roupas, ela era extremamente, no meu caso, né, julgada e estereotipada. E um desses relatos, uma profissional que trabalhou comigo diz que se sentiu muito afetada depois de me ver nas redes falar, denunciar a questão da sororidade feminina, né? A questão de termos a nossa própria identidade, sermos respeitadas do jeito que nós somos. E ela sentiu na pele aquilo, o chamado de que ela não foi, né? Ela não teve sororidade comigo quando falavam de mim pelas costas ou quando faziam escárnio da minha pessoa e ela estava presente, ela apenas se calava. E esse questionamento que é colocado muito na sociedade, mulheres precisam apoiar outras mulheres, mulheres não têm que ser inimigas de outras mulheres, a gente sabe que isso é uma falácia, né? Mulheres sempre trabalharam e têm uma mentalidade coletiva muito forte, comunitária, de base, de acolher família, né, de pensar no outro, na outra. Então, dificilmente uma mulher não vai pensar na outra no mercado de trabalho. Não é sobre isso. É porque, infelizmente, os espaços que dizem que nós temos que ocupar são espaços únicos. Da única mulher na tecnologia, da única mulher no mercado financeiro, da única mulher no mercado de gestão de pessoas. E quando essa mulher se depara com outra mulher e se reconhece nela, a sororidade vem mais fácil. Mas quando esse espelho não realça o teu tom de pele, não realça o seu cabelo, é muito mais difícil se conectar em relação a gênero. Então a gente precisa entender que no Brasil a gente tem uma estrutura muito mais profunda que veio com o sequestro e escravização de corpos africanos. Então, antes da mulher negra se deparar em uma sociedade que objetificava corpos femininos, essa mulher negra se depara com a morte de corpos pretos. Essa mulher negra tem os seus filhos, os meninos pretos, sendo mortos a cada 23 minutos. Essa mulher preta, ela tem um corpo que sempre esteve no mercado de trabalho. A gente nunca teve que queimar sutiã para falar a gente precisa de melhores condições de mercado de trabalho. Não, a gente sempre esteve amamentando o filho dessas mulheres que hoje pedem sororidade e que não têm, na maioria das vezes, sororidade por quem não é o seu espelho, né? Por quem não é o seu reflexo. Eu estava ali gerenciando pessoas, tendo que levar pessoas para determinado resultado e muitas vezes um resultado que nem eu mesma acreditava que valia a pena. Então, como fazer isso sem adoecer? Como fazer isso e fazer com excelência? E aí até que eu comecei a verificar que eu, para levantar no dia a dia, tinha cada vez mais sono, demorava mais a dormir, né? Ou não conseguia dormir, de manhã começava a chorar para ir trabalhar, chorava em tempos dentro do escritório, escondidinha no banheiro, até começar a faltar o ar, né? E aí, como uma doente crônica, com bronquite crônica asmática, isso também diz muito da somatização do meu psique. E até que eu cheguei no limite de não conseguir mais levantar para ir para aquele ambiente. Então, eu fui fazer esse movimento de entender o que eu espero de cada ambiente. O meu ambiente coletivo tem que ser o meu ambiente profissional, então eu vou construir esse ambiente.
porque os ambientes que estão aí profissionais não são ambientes com os mesmos propósitos e projetos coletivos que eu almejo e que eu acredito. Durante o burnout, eu decido ir morar nos Estados Unidos e muito com o entendimento de que vou morar no Brooklyn, né, uma região preta, vou morar em Bed-Stuy, onde não há uma gentrificação ainda, né, que há também essa problemática nos bairros pretos em vários espaços no mundo. E vou me reencontrar, vou me conectar a coletivos pretos, a coletivos que estejam falando sobre avanço da comunidade. E ali, lógico, eu tive experiências incríveis em relação a alimentar de um berço onde houveram lutas históricas de direitos humanos e, ao mesmo tempo, com um recorte, um viés racial muito forte. Dali, eu estava muito conectada também às lutas em Chicago, então pude estudar, visitar museus, me associar a grupos que me auxiliaram muito a alimentar a perspectiva do Black Economics Power, né? O poder a partir da economia preta e não somente a estética, a cultura, que é um lugar de território necessário, as nossas vozes, as nossas línguas, as nossas manifestações, mas isso precisa se manter, precisa se sustentar e precisa ser alavancado. E como que a gente faz isso? Dando o apoio também, não somente para as nossas artes e cultura, mas apoiando tudo isso de maneira financeira, com pensamento estratégico coletivo. E dali eu já começo a beber uma fonte de organismos, e organismos mesmo, pensando numa humanização desses coletivos a partir do empoderamento sobre inclusão produtiva e desenvolvimento econômico de pessoas pretas. E aí, com anos que eu fui entender que eu precisava voltar ao mercado e vou retornando ao mercado, eu precisava estar em espaços onde eu poderia co-criar ambientes inclusivos. E é daí que nasce, né, todas as mentorias, as palestras, essa amplificação de comunicação, eu me expor para o mundo de outras formas. Eu já tinha exposição em relação à poesia erótica, já tinha exposição em relação aos meus textos, falava muito de política e sociologia nos meus textos em fotologs, na época. E daí eu falei, não, eu preciso falar como que mais mulheres chegam na tecnologia, como que pessoas pretas chegam em níveis de gestão, em direção, sem perder a sua essência, como eu quase perdi. E dentro desse rumo, né, culminou aí também do lugar de um momento de eu falar, agora esse conhecimento e essa vontade precisa gerar novas instituições. Foi quando eu fundei o movimento Black Money em 2017. É uma filosofia, uma estratégia ancestral de sobrevivência e de manutenção da nossa dignidade, que é a gente investir nos nossos iguais, que é a gente gerar mais riqueza, poder e influência dentro da própria comunidade. Foi quando, em 2017, a gente funda o movimento Black Money, eu com o intuito de criar uma organização educacional e que vendesse também produtos e serviços tecnológicos para o mercado, feito por pessoas pretas. Já o meu sócio, Alan Soares, que é um educador financeiro e técnico da área de trader de mercado, que estava ali atuando com grandes carteiras no mercado, se questionava, mas por que eu gero mais riqueza para quem já tem riqueza e que não é igual a mim, que são homens brancos, né, acima de X idade. E ele queria criar um banco de pessoas pretas para pessoas pretas e eu queria criar um sistema educacional e de serviços de pessoas pretas para o mercado. Foi daí que o FIM de Finanças encontrou o TEC de tecnologia e a gente queria abrir uma fintech. Mas além da fintech, o The Black Bank, a gente abriu um hub, porque a gente entendeu que o buraco era muito mais embaixo e a gente precisava de um guarda-chuva ainda maior. Então, o hub de iniciativas pautado em finanças, sim, pautado em educação também, mas em comunicação, em comunicar toda essa revolução que vem acontecendo isoladamente entre agentes transformadores, mas que precisa ser organizado para poder ecoar e chegar em lugares muito mais longínquos, né?
Então, o movimento Black Money ele tem 3 pilares, e nesses 3 pilares nós temos a tecnologia atravessando todos eles, sendo uma ferramenta para que a gente chegue no objetivo maior, que é a autonomia e emancipação da população preta no Brasil. Se somos 56% da população brasileira, se movimentamos 1,9 trilhão de reais na economia, a maioria dos pequenos e médios negócios, que é quem movimenta a economia no Brasil, e mesmo assim o sistema ele opera para que estejamos num lugar de exclusão e não numa centralização de esforços para a nossa emancipação. É sobre uma intenção de mover essa base da pirâmide. Ao mesmo tempo que a gente tem esses números expressivos, que poderíamos estar no G20 se fôssemos um país separado, a gente ainda tem o trabalho do sistema, que é um trabalho de exclusão dessa população. Todos esses entraves nos tira do lugar de pleitear, sermos donos e donas dos meios de produção, que hoje é o que rege, né, poder na nossa sociedade. Então, a população preta precisa ser intencional, porque não dá para esperar de quem sempre levantou o chicote uma mão reparadora para puxar para um lugar de inclusão. Processos de inclusão são necessários, políticas, fundos de ESG estão aí para trabalhar o lugar do social, o lugar da sustentabilidade junto à justiça socioeconômica, que fere e impacta diretamente a inclusão de pessoas pretas no país, mas isso diz muito mais sobre benefícios a grandes empresas do que necessariamente transformação e revolução no nosso lugar no mundo. Então, esse lugar no mundo, ele precisa de políticas públicas em paralelo, precisa de tomada de consciência e decisão de grandes empresas, mas também precisa de uma educação humanitária intracomunidade preta, de dizer: basta, eu não vou mais consumir de vocês, eu não vou mais estar nos espaços pedindo pertencimento e levando o pouco de renda que eu consigo ter para a sobrevivência da minha família para de volta às mãos de vocês. Eu não vou continuar no lugar de subjugo ou numa inferiorização e precarização de relação trabalhista, porque o lugar da relação trabalhista precarizada tem cor. Pobreza e miséria tem cor no Brasil. Evasão escolar, homicídio e feminicídio tem cor no Brasil. Até mesmo a transfobia, né, o lugar, mulheres negras trans têm expectativa de vida menor que mulheres brancas trans. Então, se a gente entender que as principais mazelas que nos levam a um lugar de empobrecimento social está alicerçado no racismo estrutural, a gente ganha enquanto sociedade como um todo, uma sociedade diversa. Mas para chamar a sociedade como um todo, a gente precisa também estar organizado dentro da nossa própria sociedade, dentro da nossa própria comunidade, que é o que o Black Money tem agido e tenta agir enquanto filosofia panafricanista, enquanto uma filosofia de união entre pessoas pretas, independente do território nacional. Raquel, o sistema é criar impacto positivo social para o maior número possível de pessoas, de maneira escalável. Eu quero estar de espectadora, eu quero estar de anciã, mas não precisa beijar minha mão, não. Eu quero me aposentar, eu quero parar, escutar, sentar no chão e escutar aquelas outras pessoas da minha geração, outras pessoas de gerações mais novas e aplaudir. Eu estou na expectativa ativa, né, esperando ativamente por esse momento, tentando construir esse momento, onde eu pare de falar sobre a trajetória difícil de corpos pretos e da minha vivência enquanto mulher preta no Brasil, e eu comece a falar dos meus escritos, comece a falar dos meus números de KPIs entregues, comece a falar, né, de um novo livro que eu quero ler ou escrever. Estou ainda na expectativa, na espera ativa que isso aconteça. É uma fala muito constante no movimento negro atualmente, a gente está trabalhando para ser a última geração de primeiros da família a fazer alguma coisa.